Olá pessoas, bom dia. Eu sou Charles Sociologia, com saudade de vocês. Estamos agora nesse momento de Covid, afastamento, fique em casa, mas não obstante, temos que ficar distantes. Temos aqui o meio virtual para continuar nossas atividades escolares e manter o foco para o nosso Enem, certo? Vamos trabalhar hoje o capítulo 4, que é Max Weber, ação social e a necessidade da antropologia. Como trabalhar isso? Veja, vocês já foram acionados em séries anteriores que Max Weber ele trabalhava com sociologia compreensiva e que tinha o status de estudo da sociedade, certo? É pela ação social que você entendia o que era estar em sociedade, coisa que não era igual a Durkheim, que trabalha de maneira neutra. Max Weber trabalha de maneira de contato, compreensão, presencial, a investigação interativa, íntima. Então ele se envolvia com o objeto de estudo. Por se envolver com esse objeto de estudo, ele tinha um maior rigor. Claro, os critérios podiam ser influenciáveis, mas como teórico ele sabia diferenciar isso aí. Então, os tipos que ele podia alegar, que são os mais vistos da ação social, são 4. O primeiro é a ação social, que trabalha a ideia da reciprocidade, indo e vindo, de maneira tradicional, vinculada a hábitos e costumes compartilhados por uma sociedade. O que seria compartilhados por uma sociedade? Todos fazem? Todos têm que fazer? Não necessariamente. Veja, muitas vezes você é levado a apenas imitar ou reproduzir ações históricas. Exemplo, meu pai estudou numa grande faculdade, é um grande profissional, por tradição, ele vai me fazer estudar lá na mesma faculdade, para me tornar também um grande profissional. Isso é uma ação tradicional. Essas ações elas têm muito a ver com a ideia de manutenção dos hábitos, um status, uma configuração histórica. Não se mexe no time que está ganhando. Seria uma palavra de senso comum usada para explicar isso. A reciprocidade fica onde? A rotina. O modo como você faz acontecer cria em você reciprocidades. O ir e vir, o pensar, o conectar e assim por diante. A segunda ideia de ação social, de reciprocidade, dada por Max Weber, é a afetiva, levada por sentimentos. Então, ela também é chamada de emotiva. Então, tem a ver com o que a gente sente em relação aos outros. O carinho, o amor. Veja, o senso comum também falaria: quem planta amor, colhe amor. Ou, numa outra leitura, quem fere com ferro será ferido. Então, tem os lados da moeda, não é isso? Você vai estar colhendo gentileza se você for gentil. Você vai colhendo sofrimento se você fizer outros sofrerem. A emoção, ela comanda esse tipo de atitude. Todo ato de reciprocidade, ele tem um caráter de análise de ação social, dada a ideia de Max Weber. Max Weber. Uma terceira ideia seria a racionalização disto com relação a um fim, ou seja, a um objetivo. Por exemplo, eu denoto que eu tenho que construir uma ponte para ligar lados que tem um rio separando Teresina. Tipo, o centro, Frei Serafim, com a zona leste, onde tem os shoppings, por exemplo. Aquela construção da ponte, ela permitiu que houvesse uma dinâmica de encontro entre as pessoas. Então, aquele engenheiro, ou aquele gestor público, aquele mestre de obra, aqueles peões, eles trabalharam com ação objetiva racional. O fruto do seu trabalho vai gerar conexões para novos trabalhos. Então isso é uma categoria racional. Você pensa de maneira esquemática
de maneira minuciosa e detalhada sobre o que você vai reger ao encontrar o semelhante. Note que isso permite que há vários níveis de deslocamento para a ação funcional. Você vê pessoas trabalhando, indo de carro, indo de transporte público, indo de bicicletas, até de skate, ou até caminhando, graças à ação racional promovida pela construção daquela ponte. Bom, aí temos como resultado uma circulação melhor de economia. A outra ideia seria a racionalização com relação a valores. Aí já vem a questão da criação, da moralidade, as virtudes, o tratar bem, o ser educado, o compreender a situação, o relativizar, o ser flexível em algumas situações. Aí vem aquela parábola da Bíblia que fala que de dar outra face, né? Você permite que as pessoas elas se mostrem quem são e você não é obrigado a fazer igual a elas. Você pode mostrar um outro caráter de moral. Isso vale muito com relação à reciprocidade. Isso também são exemplos. Isso também ensina as pessoas a se comportar de maneira valorativa. Eu tenho como exemplo a educação que eu dou aos meus afilhados. Os menores são muito mais assertivos do que os mais adultos, pois eles já têm suas rotinas e regras. Então eu os ensino a sempre serem compartícipes de boas ações. Não jogar lixo no chão, e se jogar, pegue e coloque no seu bolso e jogue fora depois, na lixeira. Eles compreendem. E é tão assertivo que eles passam a dar essa informação a outras pessoas. Olha como há uma reciprocidade em massa. Isso vai contagiando as pessoas a agirem de maneira benéfica à própria sociedade e, consequentemente, a si mesmo. Então, é uma moral, é uma visão de como eu vejo as pessoas em seus atos de compromisso social e de trocas sociais. Bom, a ideia agora cabe na formação antropológica dada por esse autor. Veja, Weber trabalha também um diálogo antropológico. Claro, ele não foi um autor antropológico famoso, mas muitos autores famosos, como Marcel Mauss, trabalham caráteres de Max Weber. E Max Mauss, ele trabalha muito essas questões de reciprocidade. As rotinas de historiografia, por exemplo, de oralidade. Você só vai conseguir contar uma história para quem quer ouvir essa história. Olha a reciprocidade. O interesse cresce quando você cria elementos para poder fixar a atenção. Então, isso são caráteres antropológicos que foram dados originalmente por pensamento weberiano. Um deles é o tipo ideal, que trabalharemos em aulas posteriores. Mas agora, perceba duas coisas interessantes. Duas palavras que são muito importantes. A microetnografia e a macrosociologia. Veja, Weber trabalhou como sendo um agente que estabeleceu uma interdependência entre o que é microetnografia, que é a questão de você investigar valores, coisas típicas e atípicas de eventos, de modos e de forma de se organizar socialmente na relação. A interação, por exemplo. E essa ideia aliou-se às formas teóricas de macrosociologia, ou seja, um estudo mais amplo, mais global da sociedade, talvez até da humanidade, em restrições a grupos e a categorias, como família, como economia, como modos de agir por crises. Veja, o Covid mostra muito isso. Será que o brasileiro está agindo de maneira destoante a outros grupos sociais em outros países mediante a pandemia? Será que não há preocupação com os idosos? Será que não há preocupação em um contato físico? Será que as rotinas elas são meramente fictícias ou realmente existe uma preocupação em trabalhar a parte científica no Brasil, como é feito lá fora do mundo?
Bom, aí vai a sua relação com as suas informações colhidas pela internet, jornais, no confronto de teóricos nas lives. Então, analise bem, a macrosociologia é um universo onde você é mais pontual do que o local. Na sua cidade você tem uma imagem, mas no mundo lá fora, será que se lhe conhece? Poucas pessoas têm esse acesso de terem uma visão local aliada a uma visão global. Mas essas relações, elas têm muito a ver também com etnografia. Por isso que tem a microetnografia, uma investigação. Veja, vamos pensar numa celebridade tipo o Pelé, o Edson Arantes do Nascimento. Será que o Pelé, que é embaixador da ONU para o esporte, da Unesco para o esporte, que trabalha as rotinas de eventos como Copa do Mundo, como Pan-Americanos, como torneios internacionais, será se ele é o mesmo Pelé quando está em casa com os seus filhos? Quando está com seus amigos? Acho que essa investigação etnográfica do falar, do agir, do se comportar o que vai receber é importante até para as grandes celebridades. Veja, não são seres humanos como qualquer ser humano, mas em si teve um nascimento, tem uma vida social e vai ter um fim. Essas três dinâmicas igualam todo mundo. Todos temos isso em nossas vidas. Então pensemos como estamos trabalhando isso. Eu fico imaginando Max Weber me chamando para tomar um café e falar sobre isso. Ele que criou uma ideia de conectar microetnografia na época dele, e hoje nós temos uma outra microetnografia. Lá também tinha o início de uma macrosociologia, porque no mundo, para ele, era um mundo europeu. Mas hoje há outra macrosociologia. Nós temos os 5 continentes que têm indústria, que têm rotinas capitais. Então seria interessante se falar, esse comparar de períodos. O período de Weber e o período do Charles. Bom, fica aí a nossa reflexão de hoje. Para Weber, na medida em que a realidade é infinita e quem a estuda faz nela apenas um recorte a fim de explicá-la, o recorte feito é prova de uma escolha de alguém por estudar isto ou aquilo, neste ou naquele momento. Acabei de citar sobre isso. As microetnografias do século de Weber e do nosso século não são iguais. E ali, no século dele, havia um primeiro iniciar de uma macrosociologia, fadada a se comportar em um continente, o europeu. E hoje ela é aberta a todo o globo terrestre. Então pense nisso, o que é analisado, aquilo, naquele momento, se é válido ainda hoje, o que vamos considerar daqui a 10, 15 anos, 20 anos. Como atividade, temos aí 3 questões. Por que, de acordo com os estudos de Weber, as pessoas que correm para se proteger da chuva não estão executando uma ação social? Você vai pensar que todos evoluem da mesma forma, não querer se molhar. Mas será que a fuga para um anteparo, como uma marquise para se defender da chuva, ela é para todos? Será que não há quem saia com seu guarda-chuva? Ou quem se importe em estar se molhando ou não na chuva? Ou será que essa ação realmente ela é uma ação social? E as falas estão só se confundindo? Não sei. Talvez vocês me expliquem melhor isso. A questão 2. Explique o interesse de Weber em caminhar na busca de leis causais, ao invés de leis universais para entender os fenômenos sociais. Por que eu citei leis causais e leis universais? Leis universais são leis mais gerais. Quem trabalhou foi Durkheim, a questão de fenômenos que são fatos sociais inevitáveis. E leis causais têm a ver com a compreensão, causa e efeito. Ao compreender de maneira mais particular o evento, mais intimamente, eu posso direcionar o seu resultado. Weber pensava isso.
Mas por que para ele era melhor fazer isso do que investigar leis gerais, mais fáceis de ser explicadas, por exemplo? E a 3 é: a microetnografia pode ser aplicada como um método para entender culturas escolares locais? Veja, microetnografia, a abordagem imediatista de atenção, de compreensão, de resultado, para grupos escolares, locais, onde há um convívio forte, certa intimidade, valores a serem alencados de maneira bem mais convincente, bem mais confiante. Bom, essa foi a nossa aula de hoje, nossa primeira aula, mais virão e trabalharemos outras questões e iremos comentar também essas questões na próxima aula, viu? Então fique com Deus e até a próxima. Tchau!